Senhor. Que o Senhor esteja contigo nesta manhã, engrandecendo o seu nome. Que você possa desfrutar do amor de Deus desta manhã. Mais uma vez estamos nesse domingo abençoado com a nossa escola bíblica dominical. E desde já eu quero agradecer a cada um pelo carinho de estar nos recebendo. Esse carinho que comove o coração, né? Esse carinho que significa muitas vezes mais do que um abraço. Muito obrigado você que nos recebe nesse momento na sua casa, no seu local de trabalho, junto com a sua família, com amigos, aonde você estiver, se preparando para ir para a sua igreja, no seu carro. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho de estar nos recebendo. Somos a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, lá da Taquara. A gente está falando de São Paulo, mas a nossa igreja fica aí no Rio de Janeiro, na Taquara. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Escola Bíblica Dominical. Você vai dar aula comigo, Sansão? Então vamos lá. Escola Bíblica Dominical. Dessa manhã a gente vai estar falando sobre paternidade. Terminamos sacerdócio, né? Finalizamos a aula de sacerdócio e Deus falou poderosamente, eu creio, com cada um de nós sobre o tema de sacerdócio, a importância do sacerdócio, princípios sacerdotais, o sacerdócio real, o sacerdócio santo, o sacerdócio vivo nas nossas vidas. E aí o nosso pastor veio com todo carinho, recebendo da parte de Deus, e a gente vai trabalhar sobre um novo tema agora, chamado paternidade. E esse tema vem nos acalentar nesse momento, principalmente esse momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos 2020 sobre o jugo dessa pandemia, entramos em 2021, permanecemos no jugo desta pandemia. Eu creio que nós nunca valorizamos tanto um abraço, nós nunca valorizamos tanto um aperto de mão, nunca valorizamos tanto estar juntos, estar unidos. E Deus nos traz esse tema de paternidade. Esse tema que vai mexer muito com a gente. Porque a partir do momento que a gente vai mergulhar nesse tema de paternidade, eu creio que vão surgir muitas coisas, né? E Deus vai trazer cura. Deus vai mexer aqui dentro de cada um de nós. E eu creio que Deus vai também falar muito ao seu coração. Antes de iniciarmos e antes de orar, vamos ver quem está acompanhando a gente aqui. Tio Herculano, que Deus abençoe sua vida, meu tio. Meu pastor Herculano querido, que Deus abençoe. E nossos irmãos que estão a caminho. Eu vou pedir, como o pastor Tadeu faz, para avisar a nossa escola bíblica aqui. Deixa eu só avisar aqui, para o povo começar a entrar, porque vamos já avisar que já começou a EBD tanto no Face, quanto lá no grupo das mulheres. Deixa eu colocar lá, por favor. Que a nossa EBD já começou. Para as irmãs poderem estar ligadas. Já iniciamos. Bom dia. Eu ainda boto bom dia com beijinho. Pronto, aqui ó. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nesse momento, convido você a compartilhar. Já dei tempo aí, ó. Dani, que Deus abençoe sua vida, Dani. Que você possa compartilhar. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp. Compartilha nos grupos que você tem no Facebook. Para que possamos estar todos juntos nesse momento na nossa escola bíblica dominical. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos iniciar a lição nessa manhã? Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Graças te damos, Deus, porque tu és maravilhoso. Graças te damos pelo ar que respiramos. Graças te damos por estarmos vivos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos a Ti como nosso socorro bem presente, o nosso refúgio, e debaixo das Tuas asas estamos seguros. Pai, colocamos diante de Ti agora a membresia da nossa igreja, Senhor. Começa agora a operar na vida de cada um, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos de oração. Colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão agora se preparando para ir para as suas igrejas. Muitos irmãos estão trabalhando nesse momento. Outros irmãos já estão reunidos em casa, junto conosco, assistindo a nossa escola bíblica dominical. Outros estão, ó Pai, nesse momento, saindo do seu trabalho,
estão no seu veículo agora, ou algum, Senhor, transporte público, Senhor, livra de todo mal e vai abençoando nesse momento. Vai falando com o teu povo, vai ministrando ao teu povo. Ó Senhor, manda os teus anjos agora no leito dos hospitais. Manda teus anjos agora nos lares. Manda teus anjos agora onde estiver um servo teu, um ungido teu. Uma vida que precisa agora de ajuda, porque tu és o Deus que é Pai. Nós te pedimos e colocamos diante do teu altar todas as nossas petições. E já te louvamos e te agradecemos, porque tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Muito obrigado por esta manhã, por essa oportunidade da Escola Bíblica Dominical. Abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Sérgio, que Deus abençoe, Serginho, a sua vida. E vamos entrar aqui nesse tema chamado paternidade. Paternidade é um tema muito amplo. Embora nós estejamos falando do Senhor Deus Todo-Poderoso, a paternidade vai mexer, e nesse domingo, rapidamente, deixa eu só explicar, a gente vai estar falando de paternidade, só que a gente vai estar dando uma introdução sobre o tema, tá? Nós vamos estar introduzindo o tema, porque a partir de outras aulas, nós vamos ter a oportunidade de ver essa paternidade em vários âmbitos da nossa vida, e é justamente aí que eu creio que Deus vai começar a curar, que Deus vai começar a falar, porque paternidade nos traz a existência, a gente já pensa logo nos pais biológicos, e nós temos um Deus todo-poderoso que é o nosso Pai supremo, sobrenatural. Então nós temos aqui um âmbito físico, um âmbito humano e um âmbito espiritual. E quando a gente vai estudar sobre paternidade, aí é que entra a cura de Deus, porque muitas vezes nós, como seres humanos, não conseguimos compreender ou valorizar a paternidade que Deus nos concede, que Deus nos deu, porque sofremos muitos traumas, porque sofremos muitos transtornos, muita rejeição da nossa vida carnal. E não alcançamos o amor do Pai, do Abba, do Todo-Poderoso. E é justamente aí que essa aula de paternidade começa a mexer com a gente. Começa a mexer com o nosso interior. Simplesmente Deus vai mostrar que tudo é possível ao que crê. E Ele nos ama da maneira que somos. E é por isso que Ele é Pai. Então, vamos entrar aqui na aula de paternidade e vamos começar a mergulhar isso. São 10 horas e 9 minutos. E nós vamos até às 11 horas e 9 minutos em nome de Jesus. Eu espero terminar essa introdução no horário certo do meu pastor. Meu pastor, eu não vou passar do horário hoje, prometo, Senhor, tá? Só 10 minutinhos. Vamos lá. Pai. A palavra pai é uma palavra com origem do latim pater, tá? Ela representa uma figura paternal de uma família, o genitor de uma pessoa. Quando a palavra pai é usada na letra maiúscula, normalmente ela se refere a Deus, sendo que algumas expressões usadas para descrever Deus são, e tem algumas descrições inclusive são bíblicas, tem Pai eterno, Pai celestial, Pai de amor. Então vamos começar do início, já que nós estamos numa aula introdutória de paternidade. Pai, palavra de origem pater, vem do latim, que representa uma figura paternal de uma família, um genitor de uma pessoa. Estou ainda sobre o âmbito humano, tá? Quando essa palavra ela vem na letra maiúscula, eu já remeto-me ao Pai Todo-Poderoso, ao Senhor Todo-Poderoso, ao nosso Pai. Então, se o significado, tá, da palavra pai representa uma figura paternal, o genitor de uma pessoa, Deus é o nosso Pai universal. Já entramos aí. Deus é o Pai universal. Por quê? Porque tudo foi criado por Ele, inclusive o homem, obra das suas mãos. Eu estou fazendo essa introdução para que você possa compreender que as aulas seguintes, se você não entender essa introdução hoje, querido, nas aulas seguintes você não vai conseguir compreender a grandeza do que Deus vai estar falando com você.
Parece algo muito simples, mas se a gente não conseguir compreender as pequenas coisas, fica difícil a gente começar a se aprofundar. Por isso que eu vou chamar a sua atenção sobre isso. Temos aqui então o significado da palavra pai. E aí a gente fala sobre o termo, o que nos leva ao termo Abba. Abba é bastante corriqueiro em diversas línguas semânticas para se referir ao indivíduo que é genitor de alguém, ou seja, o pai. Para algumas religiões, dentre elas o cristianismo, a palavra Abba é utilizada para se referir à figura paterna, à figura sagrada, Deus, o Senhor Jesus Cristo. Abba, Pai. E você vai ver, tanto na sua Bíblia quanto na minha, o significado de Abba, o Pai superior, o Pai supremo. A palavra Pai, referindo-se a Deus, somente aparece 8 vezes no Velho Testamento. E mesmo assim no sentido de chefe do povo de Israel ou no sentido de criador. Aí a gente abre um parêntese para você começar a compreender a importância da palavra Pai. Valorizar a importância do Abba na sua vida. Ele criou você, Ele criou cada um de nós. Então, a partir do momento que o Abba nos criou, que Ele foi o nosso genitor, que Ele implantou em nós o Espírito Santo, nós somos obra das suas mãos, nós não somos qualquer coisa, você não é qualquer coisa, você não veio ao mundo por qualquer motivo, você chegou até esse mundo com propósito, porque quem te criou é o Abba, o Deus Todo-Poderoso e o Pai Supremo. Esse foi o que te criou. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele te gerou, é porque Ele sempre quis ser teu pai. Pronto, falei. Nós é que muitas vezes não valorizamos a paternidade e esse amor de Deus para cá dentro da nossa vida. Se Deus não cria nada sem propósito, se Deus não permite que as coisas aconteçam fora do seu controle, tudo está no controle de Deus, querido. Você não veio única e exclusivamente por vontade de papai e de mamãe. Mas você nasceu porque assim aprouve ao Senhor. Então, tem propósito de Deus na tua vida, porque Pai te gera no amor. Não, mas eu fui gerado por um acidente de percurso. Querido, nós somos homens e mulheres espirituais. A Bíblia vai dizer que no momento da nossa ignorância, nós vivíamos no tempo da ignorância. Mas a partir do momento que conhecemos a luz, a partir do momento que o véu do templo se rasgou e temos um livre acesso diante de Deus e conhecemos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, já sabemos nós que Deus permitiu a nossa vinda ao mundo, o nosso nascimento, porque a palavra de Deus diz que antes que o homem se formasse no ventre da sua mãe, Ele já nos conhecia. Então, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso já nos conhecia e já tinha traçado um propósito de Deus para nossas vidas. Eis aí essa grandeza de paternidade. Eu fui gerado no coração de Deus em amor. Não sou qualquer filho. Eu não sou um filho largado. Você não é um filho rejeitado. Você não é um filho abandonado. Você não é um filho posto de lado. Você não é a ovelha negra da família, porque Deus te gerou em amor. Por amor, porque Ele diz que ama. E vamos entrar aqui. Qual o significado dessa paternidade? Tia Wanda, que Deus abençoe, Tia Wanda, a sua vida. Qual o significado dessa paternidade? A paternidade divina atribuída à primeira pessoa da Trindade, paternidade divina atribuída à primeira pessoa da Trindade. Como é que eu começo a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, a
paternidade divina, atribuída à primeira pessoa da Trindade, traz consigo a implicação do real relacionamento entre criatura e Criador. Vou repetir como diz o nosso pastor, porque é didático. Desculpe. A paternidade divina, atribuída à primeira pessoa da Trindade, traz consigo a implicação real do relacionamento entre criatura e Criador, para a verificação da sua manifestação plena. Deus é Pai de Jesus, da criação de Israel e de todos aqueles que são envolvidos no profundo e real relacionamento, ou seja, Pai de todos. Você consegue compreender esse mistério? Deus Pai, relacionamento entre criatura e Criador. Deus é o nosso Pai e a sua paternidade para conosco gera um relacionamento tão profundo que o Pai de Jesus Cristo é também nosso Pai, que é Deus de Israel, que criou todas as coisas e que nos conduz por um caminho de amor e de cuidado. Isso é paternidade divina. Eu estou completamente ligada, por isso que somos família, por isso que somos corpo, por isso que temos parte em um propósito, por isso que somos fundamentados em Cristo, porque eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo que representam um, e esse um é o nosso Pai Celestial. É muito profundo isso. Com a nossa mente humana a gente não consegue compreender. Que amor é esse que faz com que Deus, sendo santo, puro, verdadeiro e perfeito, ame e se sacrifique como ele se sacrificou por mim, que sou mortal e completamente imperfeito. Essa profundidade, querido, a gente só alcança com os olhos espirituais. E como é que eu posso conhecer Deus como meu Pai? Conhecer o coração, como conhecer Deus como Pai? Conhecer o coração paterno de Deus é ver o Criador como Pai. É reconhecer o seu real amor por nós. É valorizar a nossa eleição como filhos. São muitas as circunstâncias que levam as pessoas a terem limitações de Deus, tais como um pai ausente ou um pai de dura cerviz. Preste atenção que eu quero abrir agora um leque vasto para você nesse momento, tá? Não é apenas aquele leque curto, não. Quero abrir aquele leque bonito, aquele leque bem grande para você. Os traumas que você traz de uma paternidade biológica, os conflitos que você traz de uma paternidade biológica, não podem afastar você da paternidade divina. Porque nesse momento a paternidade divina, ela vai trazer para você a cura, ela vai trazer a libertação, ela vai trazer para você o acalanto do coração, para tapar todo esse espaço, todo esse trauma, todo esse conflito que foi gerado pela paternidade biológica. Mas isso só acontece quando você reconhece a soberania de Deus e o poderio de Deus Pai, do Abba, dentro da sua vida, deixando ele operar. Se você começar a ver a paternidade divina com os mesmos olhos de uma paternidade biológica, você não vai compreender o amor de Deus. Porque nós, homens, tanto homens quanto mulheres, independente do nosso grau de conhecimento, independente da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, independente do tempo, somos todos passíveis de erros. Somos todos pecadores. Então eu não posso compreender o mistério de uma paternidade divina comparado a uma paternidade biológica. Preste atenção nisso. Por quê? Porque a paternidade biológica é composta de homens e a paternidade divina é de um Deus perfeito, puro, santo, verdadeiro, que te criou.
E aí a gente já abre esse leque de diferenças. A paternidade biológica, por mais amor que os seus pais tenham, por mais carinho que os seus pais tenham, estamos sempre suscetíveis a errar. Ou erramos tentando acertar, ou erramos de uma outra forma. Mas Deus nunca erra. Já começa aí a diferença da paternidade. A paternidade divina é uma paternidade perfeita. Ela não tem erros. A paternidade divina é uma paternidade de amor. Não existe sobressaltos. Mas nós temos que compreender isso e aceitar essa paternidade que vem de Deus. Vamos lá. Alguns de nós temos dificuldades em nos relacionarmos com Deus, o Pai, o Abba Pai. Cantamos e oramos ao Filho e nos perguntamos nesse momento, o que Jesus faria? Mas quando Jesus fala sobre o seu Pai, lembra, a gente vai ver isso que algumas passagens Jesus fala sobre o Pai dele, ele toca em questões que nos afetam muito mais do que imaginamos. Talvez o nosso problema seja o fato de seu Pai não responder nossas orações da maneira com que queremos. E aí eu abro aqui um outro parênteses para te explicar esse parágrafo que eu fiz. Quando a gente vê Jesus falando do Pai na Bíblia, eu vejo um amor muito forte, eu vejo um carinho muito forte, eu vejo uma intimidade muito forte entre Deus Pai e Deus Filho. Eu vejo, sabe, um amor sobrenatural que muitas vezes muitos filhos não conseguem desenvolver com seus pais. E aí a gente começa a achar que com a nossa mente humana, que o fato do nosso relacionamento com o nosso pai biológico não fluir da mesma forma que fluía o relacionamento de Deus Pai com Jesus Cristo, a gente acha que Deus também não está nos ouvindo. É errado isso, querido. Lembra que eu falei? Não tente comparar a paternidade biológica com a paternidade divina. São algo completamente diferentes. O amor de um pai para com um filho é muito grande? É, mas o amor de Deus para com a humanidade é imensurável. Você está compreendendo o que eu estou querendo falar nesse momento? Deus não está aqui para atender os nossos pedidos na hora que nós queremos, como filhos mimados. Como a gente faz às vezes com os nossos pais e as nossas mães, que a gente faz malcriação, que a gente teima. Deus não está aqui para isso. Nós, como servos, é que precisamos compreender, ouvir, aprender, conversar e esperar a resposta e os ensinamentos do nosso Pai Celestial. Somos filhos e aprendemos com o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Muitos em nosso meio já ouviram dos seus pais muitas palavras duras ou muitas vezes nunca ouviram dos seus pais um eu te amo. E isso muitas vezes gera um bloqueio no âmbito espiritual. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque a gente vai estar estudando sobre isso no decorrer da aula. Quando os nossos traumas, as nossas frustrações nos relacionamentos de pai com filho nos bloqueiam a ter intimidade com um pai sobrenatural. Você está vendo como é que a paternidade influencia em muita coisa? Existe promessa de Deus para a tua vida. Existe promessa de Deus para os filhos. Vai ter um tema sobre esse núcleo de paternidade. A gente está falando sobre recebimento de herança, confirmação de herança. No direito a gente fala de antecipação da herança. Você já sabia, você consegue compreender que Deus antecipou uma herança sobrenatural sobre cada um de nós? Com a paternidade. A gente vai estar aprofundando nisso. E aí, muitos de nós com a nossa mente humana, e isso só Deus para curar, viu, querido? Só Deus para curar. Por isso é importante deixar Deus entrar. Por isso que é importante deixar Deus agir, deixar Deus falar.
muitas vezes, por termos tido uma educação de dura cerviz, ou uma educação, ou um pai muito, às vezes, distante, ou então a dificuldade de um relacionamento entre pai e filho, achamos que ocorre a mesma coisa com Deus. Não ocorre. Deus está sempre de braços abertos. Deus vai sempre dizer que te ama. Deus vai sempre te admoestar quando for necessário. E vai te colocar no colo sempre, mesmo que for para te corrigir. Deus vai te colocar no colo. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Muitos de nós, e quando eu falo muitos de nós, eu me refiro a filhos, eu me refiro a homens, eu me refiro a mulheres, eu me refiro a servos de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, têm na sua história um legado de abandono, um legado de vícios, um legado de abusos, de uma paternidade biológica. Mas isso, em nome de Jesus, vai ser quebrado nessa manhã. Isso, em nome de Jesus, vai ser dissipado através desse estudo. Isso, em nome de Jesus, vai acabar na sua vida. Porque não foi esse o legado que Deus quer te dar. Não é esse o legado que Deus escreveu para a tua vida. Existe algo de Deus, e eu vou repetir, vou massificar isso. Existe uma herança sobrenatural de paternidade para você. E a Bíblia também vai falar, e a gente vai estar discorrendo depois sobre esse pecado dos pais. Quando a Bíblia diz sobre o pecado dos pais, a mesma Bíblia diz que nós, para honrarmos pais e mães, a própria Bíblia diz do cuidado que nós devemos ter com o nosso pai, com a nossa mãe. E aí, isso não nos exime como filhos também de errarmos. Porque não adianta também a gente jogar toda a culpa dos nossos pais. A gente também tem que lembrar que como os filhos, muitas vezes nós somos desobedientes. Muitas vezes nós somos impulsivos. Muitas vezes nós somos sem medida. Muitas vezes nós também ferimos os nossos pais. Muitas vezes nós falamos demais. E isso a gente não pode levar também para o âmbito espiritual. Muitos de nós levamos nossos hábitos, nossos conflitos, nossas frustrações nessa vida, nossos conflitos humanos, transferimos para o nosso Pai sobrenatural. Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa das nossas frustrações. Deus não tem culpa dos nossos traumas. Deus não tem culpa dos nossos tratamentos e conflitos em família. Deus não tem absolutamente culpa nenhuma. Deus nos ama e precisamos estar atentos a esse amor. A Bíblia também nos ensina que pais, patriarcas, também tiveram falhas. Quando a gente se olha no espelho, eu aprendi isso. Quando você se olhar no espelho, não chame para si um complexo de inferioridade. Em nome de Jesus. Você é o filho de Deus, você é servo de Deus. Você não é obra do acaso. Você é plano de Deus. Então, não se ache inferior. Porque Deus te chamou. Deus colocou dentro de você o Espírito. Deus te ama. Porque falhas todos nós temos. Patriarcas bíblicos tiveram falhas. Adão, Noé, Abraão, Jacó, Davi, Salomão. O Novo Testamento também reconhece a tendência dos pais em provocar a ira dos seus filhos. Vamos ver isso lá e agora a gente começa a entrar nos textos bíblicos. Vamos ver Efésios 6:4. Leiamos todos juntos. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você está vendo aí? A mesma Bíblia que diz para os filhos: filhos, honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolongue os teus dias nessa terra. Mas também fala para os pais: pais, olha, existe a forma de falar, existe a forma de cuidar, existe a forma de tratar, existe a forma de acarinhar. E isso é muito importante. E Deus faz isso tudo com a gente.
Você já prestou atenção no carinho com que Deus nos chama a atenção? Porque a mesma Bíblia vai dizer que Deus só corrige a quem Ele ama. Olha o amor dele. A mesma Bíblia vai dizer que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tendo feito filhos da luz. Que não andamos mais segundo a carne, mas que caminhamos segundo ao seu Espírito. Por quê? Porque somos filhos. Ele nos chama de filhos. Lá no Evangelho de João vai dizer, filhinhos, se pecardes. Quando ele fala filhinhos, ele está dizendo, o Pai vos considera filhos, não sois mais servos. Nós fomos adotados pelo Senhor. Vamos ver outra passagem bíblica. Hebreus capítulo 12, versos de 9 a 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Aleluia! Você está vendo? Lembra que eu falei desde o início? Para nessa passagem bíblica, que daqui a pouco vou pedir para o Cadu repetir. Para nessa passagem bíblica, que essa passagem bíblica é justamente o que eu falei desde o início. Não há para se... a gente não consegue, não tem como você querer comparar uma paternidade biológica com uma paternidade espiritual, uma paternidade sobrenatural, uma paternidade divina. O livro de Hebreus 12, de 9 a 10 já diz isso. Eu vou pedir para o Cadu ler mais uma vez isso. Os nossos pais nos criaram dentro de princípios que eles conheciam, dentro de um amor que eles conheciam, mas durante um tempo determinado. Por quê? Porque a gente já nasce com prazo de validade, durante um tempo determinado. Pela ordem cronológica, os nossos pais sempre vão na nossa frente, mas infelizmente muitas vezes ocorre dos filhos partirem antes de seus pais. Mas existe um tempo determinado por Deus para que sejamos ademoestados, educados pelos nossos pais biológicos. Mas, dentre de todas as coisas, é sobremaneiramente sobrenatural e é de uma forma magnífica que somos eternamente cuidados pelo nosso Pai Divino, nos levando à eternidade, nos levando à santidade, nos levando ao encontro com Ele. Enquanto os nossos pais biológicos, eles têm um tempo determinado para cuidar de cada um de nós, Deus, como nosso Pai Divino, cuida de nós eternamente. Ele nos gerou, Ele nos trouxe ao mundo, Ele nos fez carne e Ele também vai voltar e nos levar para morar com Ele na sua eternidade. Pai do início até a eternidade. Pai desde o nascimento até o recebimento nos altos céus. Pai desde agora para todo sempre. Ou seja, Pai eterno. Pai eterno. Vamos lá, vamos ler de novo Hebreus 12, de 9 a 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nessa visão, não poderíamos, e aí a gente fala sobre esse amor, né? Deus Pai cuida de nós para nos manter em plena santidade. Esse é o amor de Deus. Ele cuida de nós para nos manter em plena santidade. E nessa visão, não poderíamos deixar de escapar 3 importantes lições bíblicas. Lembra da oração do Pai Nosso? A gente vai estar falando sobre isso agora. Dentro de todo esse contexto, existem 3 lições muito importantes que Jesus nos traz com essa paternidade. A extraordinária oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Livro de Lucas, vamos ler junto,
Livro de Lucas, capítulo 11, de 2 a 4. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Você prestou atenção? A gente vai trabalhar muito sobre isso. A oração de Jesus, ele disse: Pai, repete aí, por favor, do 2 ao 4. Perdão. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Você prestou atenção no que Jesus está falando? Olha o relacionamento de amor. Pai, perdoa os nossos pecados. Santificado seja o teu nome. Com isso, Lucas 11, de 2 a 4, Jesus abre as portas relacionais sobre o conceito de Deus Pai. Eu vou repetir para você. Aqui, Jesus abre as portas relacionais sobre o conceito de Deus Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, aquele que nos livra. Pai, aquele que cuida. Pai, aquele que acolhe. Pai, aquele que acolhe de maneira individual, mas também acolhe de maneira coletiva. Pai, aquele que inclui com afetividade todas as pessoas, sem excluir ninguém. Ele acolhe com afetividade todo o mundo. Pai. Já no início da oração do Pai Nosso. Relacionamento. Jesus abrindo as portas relacionais. Da mesma forma que ele conversava com o Pai, a mesma intimidade que ele tinha com o Pai, ele como filho de Deus, a mesma intimidade, o mesmo carinho, as mesmas palavras, o mesmo sentimento, ele estava abrindo essa porta para a humanidade. Ele abriu essa porta para a humanidade. Esse relacionamento de cuidado, relacionamento de carinho, esse relacionamento de amor que Deus sempre quis ter conosco, desde a fundação do mundo, desde a criação de Adão, Jesus traz de volta. E abre esses portais de relacionamento. Vamos continuar aqui. Ainda no contexto da oração do Pai Nosso, essa lição traz-nos o cuidado de Jesus. Jesus, na sua palavra, a Bíblia vai dizer, e depois que você ler com calma, vai dizer assim, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa passagem bíblica está lá no livro de Lucas, do capítulo 11, dos versos de 11 a 13. E aí entra a segunda lição que Jesus nos traz com isso. São lições extraordinárias de Jesus, apresentando o coração amoroso de Deus, que oferece dádiva a seus filhos e às vossas filhas. As portas de relacionamento entre a humanidade e Deus estão abertas. Eu vou repetir. As portas de relacionamento entre Deus e a humanidade, entre o Pai e nós, estão abertas. O Pai está de braços abertos. Cabe a cada um de nós entrar nesse relacionamento. E a terceira lição que eu tenho, vamos lá. O livro de Lucas, vamos ler juntos. Trata-se de uma parábola muito conhecida,
que é a parábola do filho pródigo. Você depois vai ler com calma na sua casa. Mas a palavra do filho pródigo vai tratar também desse relacionamento. Nessa parábola estão as virtudes de um pai que não abandona o filho desviado, que o acolhe, perdoa, reintegra na vivência familiar e oferece uma dignidade através de atos. Atos o quê? Atos que acariciam o coração, atos de perdão, atos de acolhimento, atos de amor, atos de reconhecimento, atos de que um pai nunca deixa de amar os seus filhos. E aí eu convido a você a abrir lá no livro de Lucas, capítulo 15, verso 24. Lucas 15, verso 24, vai dizer assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai nunca deixou de estar com braços abertos. E aí eu pergunto a você nessa manhã, aonde é que você está que não voltou para o Pai Celestial ainda? Esse é teu momento. Jesus está de braços abertos. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca te largou. Jesus nunca desistiu de você. Porque Ele morreu e se sacrificou por cada um de nós. Jesus te ama, querido. Não importa os caminhos que você andou. Não importa as transgressões que você cometeu, arrependa-te hoje e volta correndo para o teu pai, porque o teu pai te ama, teu pai está de braços abertos, você não é um largado, você tem família, você não é um qualquer um, você é um servo de Deus, você não é esquecido, você faz parte de uma paternidade. Teu nome está escrito no livro da vida. Você tem certidão de nascimento sobrenatural espiritual. Você tem o RG de Deus. Você tem CPF de Deus. Você tem uma marca de Deus. Você foi marcado pelo Espírito Santo. Volta, porque essa paternidade te pertence. Tem uma herança para você. Tem uma herança para você. Deus é um pai diferente. O salmista vai descrever isso. Abra sua Bíblia lá no Salmo 27, verso 10. Vamos ler juntos. Deus é um pai diferente. Você pode ter passado por vários conflitos com os seus pais biológicos, com a sua família. Você pode ter absorvido alguns traumas, mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa manhã e que você vai estudar com muita profundidade nos outros temas de paternidade. Deus é um pai diferente. A paternidade biológica não se compara a uma paternidade divina. A paternidade biológica é uma bênção, mas a paternidade divina é uma bênção sobrenatural. É bênção sobre bênção. E nada se compara a isso. O salmista vai dizer, o salmista Davi fala lá, Salmos 27, 10. Salmo 27, 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você entendeu aí o mistério, como é que Deus é um pai diferente? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A diferença da paternidade divina. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E Davi repetiu a ideia também e nos ensina que Deus é o pai dos órfãos. Salmo 68, 5. Vamos ler juntos. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Você está vendo o que a Bíblia vai dizer? Pai para os órfãos. Aqueles que estão órfãos. Deus é pai, mas foi Jesus que nos fez compreender esse amor de Pai Celestial. Ainda, mesmo com todo esse carinho, com todo esse amor, nós nos víamos muitas vezes distantes de Deus por causa do nosso pecado. Jesus vem e traz esse religar de Deus.
Jesus vem fazer a mediação do Deus Pai com a humanidade. Jesus vem nos atrair como Senhor e nosso Pai ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí a gente faz um parecer profundo sobre o agir de Deus, sobre o carinho de Deus. E quando eu comecei a ler esse estudo de paternidade até agora, do que a gente já viu, eu lembro do relacionamento de Jesus com seu pai biológico. A Bíblia não fala muito entre o relacionamento de Jesus com José, mas eu creio que foi um relacionamento de carinho. Eu creio que foi porque a palavra de Deus é revelada. As escrituras não falam muito sobre o relacionamento de Jesus e José. O homem que se casou com Maria, mãe de Jesus, que o educou como seu filho. Mas esse mesmo Jesus fala de uma forma sobrenatural, lá desde a sua tenra idade, desde os seus 12 anos, quando ele fica no templo, tá? Na festa da Páscoa. Você já sabe sobre essa passagem bíblica. Jesus já mostrava ali o nível de relacionamento que ele tinha com o seu pai, Deus Todo-Poderoso, com Deus Pai. Jesus vai falar o seguinte: quando Maria e José vão procurá-lo no templo, isso está lá em Lucas capítulo 2, verso 49, depois você lê com calma. Olha o nível de relacionamento. Ao ficar em Jerusalém após a festa da Páscoa, Jesus disse a Maria e José: por que me procurais? Não sabeis que cumpria estar na casa de meu pai? O Senhor Jesus já reconhecia: aquela ali é a casa do meu pai. Quantas vezes cada um de nós, como filhos, porque hoje temos o Espírito dentro de nós, às vezes não nos permitimos ver a profundidade de Deus nas nossas vidas. Reconhecer. Jesus olhou e reconheceu a casa do meu pai. Reconheça Deus na sua vida, querido, como filho. Você é filho, reconheça Deus. Reconheça a paternidade de Deus. Reconheça a casa de Deus. Reconheça o lugar onde Deus te colocou. A igreja que Deus te fundamentou. Reconheça essa paternidade de Deus. Relacionamento de paternidade com Deus já existe na nossa vida antes de nós nascermos. Porque quem nos criou foi Ele. E aí, depois dessa passagem, quando Jesus tinha 12 anos, e quando ele chega para José, chega para Maria e fala: não sabeis que se cumpria estar na casa de meu pai? Eu me remeto mais uma vez, eu saio dos seus 12 anos e dou um salto lá para os seus 30 anos. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele falava muito sobre o Pai. Pai, Pai. E uma das coisas que ele foi ensinar aos seus discípulos, ele que disse aos seus discípulos que havia vindo para levá-los ao seu Pai e que falava e agia através dele. Isso está lá em João, capítulo 14, do verso 8 ao verso 11. Quando um deles lhe pediu para que mostrasse o Pai, Jesus respondeu o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eles são um. Em seguida, estava pronto a completar o trabalho e Jesus disse que seu Pai estava pronto para completar um trabalho que o seu pai estava prestes a lhe dar, que ele tinha que cumprir. Jesus disse aos seus amigos que estava partindo para nos preparar um lugar na casa do seu pai. Mais uma vez, o reconhecimento de casa, de pai, de acolhimento, de lugar de abrigo, de lugar de refúgio, de lugar seguro. A casa do Pai. Eu vos preparei um lugar na casa do meu Pai. Eu disse, eu vou para o Pai que é maior. Vamos lá, João capítulo 14, verso 28.
Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. O Pai Todo-Poderoso é maior do que os teus problemas. Ó a paternidade aí, o amor, olha aí. Os teus conflitos não são pequenininhos, porque maior é o teu Pai Celestial. Esse problema que você está vivendo é pequenininho, porque maior é o teu Pai Celestial. Corre para Ele, para a casa do teu Pai. Tem lugar para você na casa do Pai. Aliás, o teu lugar na casa do Pai, ninguém tira. Ninguém substitui. Não existe substitutos. Não existe filhos substitutos para o Pai Celestial. Você é único. E tem morada para você. Tem lugar para você. Tem casa para você. O que você está fazendo aí nessa tua inércia espiritual? Sai e volta para a casa do teu Pai. Vai lá glorificar. Vai lá levantar a tua mão. Vai lá adorar. Porque o teu lugar na casa do Pai está lá. Ele está de braços abertos. Tem lugar para você na casa do Pai. Querido, nós temos um Pai com dimensões bíblicas. Pronto. Nós temos um Pai com dimensões bíblicas. E quando eu digo dimensões bíblicas, eu estou falando de um Pai sobrenatural. Eu estou falando de um Pai onipresente, onipotente e onisciente. O Pai está conosco. O Pai está conosco como em qualquer lugar onde a gente estiver, o Pai está conosco. Quando eu falo com um Pai de dimensões bíblicas, eu falo de um Pai que pode todas as coisas. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. É isso que diz a Bíblia não mente. Quando eu falo com um Pai de dimensões bíblicas, eu falo de um Pai de amplitude. Eu falo de um Pai perfeito. Eu falo de um Pai provedor. Eu falo de um Pai acolhedor. Eu falo de um Pai amoroso. Eu falo de um Pai vivo, presente, constante e abundante dentro de cada um de nós. Eu tenho um Pai com dimensões bíblicas. Eu tenho um Pai sobrenatural. Eu tenho um Pai supremo. Eu preciso tomar posse dessa paternidade. Porque quando eu entender e compreender o poder dessa paternidade, aí eu vou valorizar muito mais a paternidade do que a frustração de estar desempregado. Eu sei, é horrível estar desempregado. Mas o nosso Deus é superior a isso. É horrível depender dos outros. Mas o meu Pai disse que há tempo para todas as coisas. É horrível a gente ter que ser humilhado, mas o meu Pai diz que os humilhados serão exaltados. Pai, 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 é o conselho do Pai. E esse conselho do meu Pai eu tenho que fazer vivo na minha vida, porque é esse conselho que me sustenta. É esse conselho que me dá raiz. É esse conselho que me dá certeza da minha herança. E vamos lá, a gente já está acabando. Justamente por termos um Pai sobrenatural, que nós temos que ter a certeza e jamais duvidar do agir de Deus sobre nossas vidas. E mais uma coisa, de onde tiramos a ideia de que o nosso Pai Celeste deve agir segundo o roteiro que nós escrevemos para Ele? Se Jesus é igual ao nosso Pai Supremo, se Jesus é o nosso Pai Supremo, então suas ações eram tão imprevisíveis quanto imutáveis. Jesus não dizia aos seus discípulos o que eles esperavam ouvir. Ele não usava a sua força para fazer tudo o que eles queriam que fizesse. Ele tinha planos que os seus discípulos não conseguiam compreender. Mas no final, apesar de toda a imprevisibilidade de Deus, Jesus se revelou um Pai muito maior do que os discípulos esperavam. Deu para você compreender esse mistério? É profundo isso, né, querido? Isso me impactou muito. E por isso eu escrevi com letras garrafais.
Jesus, dentro da sua imprevisibilidade, ele como Pai, como Supremo, como Deus Todo-Poderoso, ele surpreende aos discípulos, justamente com esse amor, justamente com essa paternidade. E é justamente porque Deus não tem que fazer aquilo que queremos. Deus não é obrigado a agir da hora que queremos. Deus não é obrigado a fazer da forma que nós queremos, porque Ele é o Pai. E é justamente o imprevisível de Deus que nos surpreende, que nos acolhe e que nos responde com algo muito mais profundo do que nós imaginávamos. E isso é profundo demais. Isso é amor demais. Porque toda a imprevisibilidade de Deus para cada um de nós vem com um sobrenatural de amor. Vem com uma multiplicação de amor. Vem com uma multiplicação de carinho. E vem com uma multiplicação de honra. Deus nos honra. Embora muitas vezes nós esquecemos de honrá-lo. E aí, isso é muito mais do que a gente espera. Isso é muito mais do que a gente imagina. Ele, como Pai, nos coloca em lugares altos. Ele, como Pai, nos faz alcançar lugares altos. E isso, na nossa mente humana, é de maneira imprevisível. Mas na mente de Deus, isso já estava escrito há muito tempo, porque sempre foi propósito. Sempre foi propósito de Deus que nós habitássemos o céu. Porque a Bíblia diz que o inferno não foi criado para os homens, mas foi criado para o diabo e seus anjos. Sempre foi propósito de Deus ser nosso Pai. E isso é muito profundo. Jesus é exatamente como Deus. Jesus é exatamente como Deus e Deus é exatamente como Jesus. Ponto final. Isso é paternidade. E eu vou repetir. Jesus é exatamente como Deus. E Deus é exatamente como Jesus. Acabou. E como acontece isso, Paty? Jesus é exatamente como Deus. E Deus é exatamente como Jesus em seu interior, em sua personalidade. Jesus é exatamente como Pai. Como o Pai. E eu vou te dizer, biblicamente, como é que isso acontece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o Filho concordou, e o Filho aprovou, e o Filho quis ser dado como sacrifício pelo mundo, porque Jesus e Deus são exatamente a mesma coisa. Pai. Pai. Só isso. Essa é a profundidade que a gente precisa alcançar hoje sobre esse amor de paternidade. Quando vemos Jesus morrendo e intercedendo por nós e permitindo que usemos seu nome para nos aproximarmos do Pai, não quer dizer que o Filho é mais misericordioso do que o Pai. Não quer dizer nada disso. Mas essa sinergia eu falo de ação associada, acontece porque o Pai e o Filho concordam perfeitamente, soberanamente, sobre o amor que sentem por nós. Você entendeu isso? E aqui o fim dessa lição. É justamente esse amor, é justamente esse carinho, é justamente, sabe, essa profundidade. Pai e Filho e Espírito concordam de maneira soberana que nos amam e que somos filhos. E que Deus abençoe a sua vida, querido, nessa manhã. Que Deus continue ministrando na sua vida. Que Deus continue ministrando na sua casa. E eu encerro aqui essa introdução de paternidade. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado contigo.
Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração nesse momento. Eu espero que o Espírito Santo tenha agido no seu coração. Porque só nessa introdução é sobre tudo isso que a gente vai estar falando. Sobre entrega, sobre amor de pai, sobre carinho de pai, por Jesus e Deus serem um. Quando eu vejo o Pai, eu vejo ao Senhor. Quando eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. Não existe distinção, porque nós somos feitos à imagem, somos filhos, filhos legítimos. Eu sou filho, assim como Jesus tem a legitimidade de Deus para chamá-lo de Pai, eu também sou filha legítima para chamá-lo de Pai. Isso é muito profundo. Deus te deu legitimidade para ser filho. Você é filho de Deus legítimo. E disso ninguém tira. Sabe? Isso ninguém muda. Vamos finalizar essa escola bíblica nessa manhã. E que Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado, querido, por ter estado conosco até esse momento. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa escola bíblica dominical. Antes de orarmos, encerrando, quero agradecer também a você, meu amado irmão, que tem contribuído com seus dízimos e com as suas ofertas. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelo seu cuidado. Porque é através dos seus dízimos, das suas ofertas, da contribuição, sabe, do seu cuidado para com a obra do Senhor, é que a gente, graças a Deus, tem conseguido cumprir com todas as nossas obrigações. As obrigações financeiras da igreja, muito obrigado, querido. As obras sociais e assistenciais da igreja, muito obrigado pelo seu carinho. E a gente vai colocar também diante de Deus, não só a bolsa apostólica da nossa igreja, mas a bolsa apostólica de todas as igrejas. Vamos colocar também diante de Deus o socorro financeiro para a sua vida, o socorro financeiro para a sua casa. Que não falta o pão, não falta água, não falta absolutamente nada da sua casa. E vamos colocar também diante de Deus, você ser tirado dessa inércia espiritual e partir para a casa de Deus. Corre para a casa do teu pai, corre para os braços do teu pai, porque o pai está de braços abertos te esperando. O pai só quer você chegando e falando assim, pai, voltei. É momento de voltar, porque o pai nunca te renegou. O Deus Pai, Ele ama cada um de nós. Amém? Antes de a gente encerrar, antes da gente orar, vou estar passando aqui para você os nossos cultos semanais, tá? Hoje, domingo, às 16h30, lá na Avenida dos Mananciais, 995, a gente vai estar com um culto presencial. Hoje tem Santa Ceia, tá, querido? Hoje tem Santa Ceia do Senhor, às 16h30. Estejam lá em nome de Jesus para adorar e bendizer o nome do Senhor. O culto de hoje é presencial e online. Então você que não pode estar no presencial, mas esteja online, ligadinho, é transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. No YouTube, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. Esteja junto com a gente em nome de Jesus e não se esqueça, hoje é Ceia do Senhor. Terça-feira, às 19h30, também online e presencial, Chamados para Vencer. Tem sido uma bênção, Chamados para Vencer. O Senhor tem falado muito, tem usado muitos casais da nossa igreja. Que Deus continue abençoando. Esse culto é presencial e também online. Quinta-feira tem imersão com o pastor Tadeu e a pastora Liliane, somente online, mas é um aprofundamento espiritual muito grande. Eu creio que o Senhor tem abençoado. Sexta-feira, a reunião de oração pelo Zoom. As irmãs estão lá ministrando a oração pelo Zoom. É feito um período de oração abençoado com a diaconisa Miramilde e as outras irmãs do Ministério de Oração. Coloque seu pedido de oração, participe da reunião de oração. Deus tem falado muito, eu creio que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Domingo pela manhã, às 10 horas, a nossa escola bíblica dominical, somente online como hoje, como você acabou de ver, mas que o Senhor tem ministrado a muitos corações. Dia 17/7, sábado que vem, culto da União Feminina. Eu não me recordo o horário, mas você pode acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Todos os avisos da igreja, acompanhe a rede social da igreja. Se você ainda não inscreveu lá no YouTube, dá o seu joinha lá no YouTube, dá lá. Se você ainda não se inscreveu, escreve rapidinho lá no YouTube, é 0800, assim que acabar a escola bíblica dominical. Essa lição de hoje, a introdução de paternidade, também vai estar gravada lá na nossa EBD. Que Deus abençoe a sua vida. Dia 24/7, a gente tem uma ação social poderosa lá na nossa igreja. Se você ainda não fez a sua inscrição,
faça a sua inscrição, entre no Mensagem da igreja, entra no WhatsApp da igreja, faz a sua inscrição lá com a diaconisa Sandra, coloca lá sua mensagem para ela, tá? E eu creio que a gente já fez todos os avisos. Não, tem um aviso aqui rapidinho. Próximas aulas de paternidade, a gente vai estar falando sobre pressupostos, princípios da paternidade, adoção, herança, pecado dos pais, honra dos filhos, reconhecimento do sobrenatural de Deus. São aulas profundas sobre paternidade. Não perca esses núcleos em nome de Jesus. A gente vai ter homens de Deus, mulheres de Deus, professores da nossa escola bíblica dominical ministrando sobre esse tema, e eu creio que o Senhor vai falar muita coisa. Eu creio que Deus vai curar o seu coração. Eu creio que Deus vai curar aí esses sentimentos profundos aí, esses traumas de rejeição, esses traumas de paternidade dessa área biológica. Deus vai vir, vai acariciar o teu coração, ser liberto em nome de Jesus, ser restaurado em nome de Jesus, ser chamado em nome de Jesus. O Senhor vai estar trabalhando através dessas lições. Não perca essas lições de escola dominical, porque essas lições vêm com conhecimento profundo diante de Deus. Amém? E a gente vai estar orando agora, finalizando a nossa EBD, orando pelos dízimos, pelas ofertas e pela sua vida em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa aqui para a gente orar? Algum pedido de oração? Não, estão todos aqui. Amém? Não esqueça de colocar seu pedido de oração, não, querido. Coloca seu pedido de oração, tanto nos cultos quanto na nossa escola bíblica dominical. A gente vai estar sempre orando. Amém? Vamos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos agradecer nesse momento. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua casa. Mais essa oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra. Dividimos agora, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão. Abençoa a vida de cada dizimista. Abençoa a vida de cada parceiro. Abençoa a vida daquele, Senhor, que tem orado pelo nosso ministério. Até mesmo aquele que não tem orado, Senhor. Abençoa. Pai, colocamos diante de Ti agora todas as finanças da nossa igreja. Vem com o Teu poder e vem com a Tua unção. Começa com a Tua unção de multiplicação, ó Pai. Nós profetizamos agora uma bênção financeira também para cada irmão. Uma bênção financeira para cada servo Teu. Uma bênção financeira para cada ungido Teu. Vai suprindo as necessidades em glória. Vai provendo todas as coisas. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus, ó Deus, que derrama todo o bálsamo, Senhor. Pai, colocamos diante de Ti a bolsa apostólica de todas as igrejas também da Tua casa. Vai dando a provisão, vai dando o socorro. Porque o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, o alimento não vai faltar. Como diz Davi, eu fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo e a sua descendência a mendigar o pão. Tu chega no momento certo, tu traz de perto, tu traz de longe, tu movimenta corações. Entra com a solução e com a provisão agora em nome de Jesus. Profetizamos também a abertura da porta de emprego aos necessitados. Pai, vai promovendo agora os Teus filhos. Vai restaurando a vida dos Teus servos. Vai abrindo as portas de emprego para os Teus filhos. Vai trabalhando agora em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti agora os enfermos. Entra com a Tua provisão e com a Tua cura. Livra de todo mal. Livra de toda astuta do diabo. Vai restaurando agora, Senhor, em nome de Jesus, os corpos físicos. Vai dando saúde. Vai dando saúde. Vai ministrando. Colocamos diante de Ti também, Senhor, os lares. Vai provisionando os lares agora. Tira todo espírito agora, Senhor, de contenda. Vai tirando em nome de Jesus. Vai ministrando sobre os lares dos Teus servos em nome de Jesus. Pai, nós Te glorificamos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Abençoa o culto daqui a pouco na nossa igreja. Abençoa a Santa Ceia. Profetizamos sobre a vida do Teu ungido, Pastor Tadeu, que vai ministrar daqui a pouco. Derrama sobre o Teu ungido a Tua unção. Derrama sobre o Teu ungido a Tua graça. Vai ministrando sobre ele a revelação do Teu Espírito. Vai preparando a Tua igreja. Prepara os levitas para o louvor. Prepara os diáconos para a ministração da ceia. Uma unção sobrenatural sobre a vida do corpo diaconal. Corpo diaconal, receba nesse momento a Tua unção. Receba no momento a Tua graça. Que não seja uma simples ceia, mas que desça agora a unção de Deus. Que desça a glória de Deus. Que sejam tomados pelo Teu Espírito. Que aquele lugar seja invadido pela Tua unção
glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. E não se esqueça, somos família, somos igreja. E até domingo que vem com a segunda parte de paternidade. Entrando agora dentro dos seus pressupostos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.